Amém. Graças a Deus. Bom dia, irmãos. Amém. Bom dia, irmãos. Amém. Aí melhorou bastante. Que Deus abençoe a cada um. Os pais hoje também sorridentes, né? Dia dos pais hoje. Que Deus abençoe a todos os pais. E muitos aqui já não têm os seus pais, né? Mas você que tem, se ele não está presente, procure ligar. Eu também vou procurar fazer isso hoje, tentar falar com meu pai e dizer que eu o amo. E hoje pela manhã, assim que eu levantei, eu lembrei. As pessoas hoje muito vão dar festa, presente, homenagear o pai, mas vão esquecer de que há um Pai celestial. Nem sequer vão lembrar dele nesse dia. E eu, logo pela manhã, eu lembrei que nós temos um Pai aqui, um Pai carnal aqui na terra, mas nós temos o nosso Criador, o Pai celestial. Porém, não é somente um dia marcado pelo homem, esse é todos os dias. Eu creio que um filho deve prestar respeito e admiração pelo seu pai e pela sua mãe, não só um dia marcado no ano, mas todos os dias. Amém? Nós temos a presença aqui, antes da leitura da Bíblia, nós vamos ler em Esther, capítulo 1. Nós temos a presença do irmão Edmar, ali do Piauí, eu creio que é São João da Serra, é isso? Cadê, irmão? Está ali no cantinho, ali, na direita. Deus abençoe, bem-vindo. O irmão Edmar, ali do Piauí. Veio de longe para o culto, né? Veio de longe para o culto, lá do Piauí. Bem-vindo entre nós, irmão, e a todos, que Deus abençoe. Esther, capítulo 1. À noite o culto é 19 horas, isso? Eu queria pedir aos irmãos, se puderem chegar um pouquinho mais cedo, os irmãos desejando vir. Eu gostaria de ouvir com os irmãos a leitura do sobrenatural. Ele dá mais ou menos uns 25 a 30 minutos. E então, até a hora de iniciar o louvor, a gente ouviria a leitura do sobrenatural. É a vida do irmão Brano, é sobre o nascimento. Mostra ali o nascimento do profeta. E nos 25 ou 30 minutos eu creio que ouviríamos a leitura. Se os irmãos desejar chegar um pouquinho mais cedo, uns minutinhos antes, se começasse 18h30, mas se puderem chegar 18h20, por aí um pouquinho antes, é maravilhoso, irmãos. A unção realmente toma conta do ambiente quando ouvimos. Se os irmãos desejar. Amém? Amém. Estão de acordo? Amém. Estão de acordo de ouvir essa leitura, esse relato do nascimento do profeta? Amém. Que Deus abençoe. Seria uma boa coisa se pudéssemos ouvir, em cada culto ouvir, e é do livro 1 ao 6, e temos toda a leitura. Ouvir é por capítulo 1, 2, 3 e vai até o 94 mais ou menos. Seria bom se ouvisse toda a história do profeta, do nascimento até a partida dele. Tem horas que a gente ri, chora, se alegra, horas que a unção toma conta, a gente não sabe nem o que faz, se chora, se ri, se agradece a Deus pela vinda dessa mensagem, né? Então vamos ler a palavra de Deus. Esther, capítulo 1. E sucedeu nos dias de Assuero, que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias, que naqueles dias, assentando-se o rei Assuero no trono do seu reino, que estava na fortaleza de Susã, no 3º ano do seu reinado, fez um banquete a todos os seus príncipes e a seus servos, estando assim perante ele o poder da Pérsia e Média,
e os nobres e príncipes das províncias, para mostrar as riquezas da glória do seu reino e o esplendor da sua excelente grandeza por muitos dias, a saber, 180 dias de festa, né? E acabados aqueles dias, fez o rei um banquete a todo o povo que se achava na fortaleza de Susã, desde o maior até o menor, por 7 dias, no pátio do jardim do palácio real. As tapeçarias eram de pano branco, verde, azul celeste, pendentes de cordões de linho fino e púrpura, e argolas de prata e colunas de mármore, os leitos de ouro e de prata sobre um pavimento de mármore vermelho e azul, e branco, preto, e dava-se de beber em copos de ouro, e os copos eram diferentes uns dos outros, e havia muito vinho real, segundo a generosidade do rei. E o beber era por lei, sem constrangimento, porque assim tinha ordenado o rei expressamente a todos os oficiais da sua casa, que fizessem conforme a vontade de cada um. Também a rainha Vasti deu um banquete às mulheres, na casa real do rei Assuero. E ao 7º dia, estando já o coração do rei alegre do vinho, mandou a Meumã, Bistã, Arbonã, Bigtá, Abagtá, Zetar e Carcas, os 7 camareiros que serviam na presença do rei Assuero, que introduzissem na presença do rei a rainha Vasti, com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a sua beleza, porque era formosa à vista. Porém a rainha Vasti recusou vir conforme a palavra do rei, por meio dos camareiros. Assim o rei muito se enfureceu e acendeu nele a sua ira. Pai Celestial, nós lemos a Tua palavra e é somente até aqui onde o homem pode chegar. Agora é onde termina a nossa capacidade, ó Deus, e como diz a Tua palavra, a letra ela mata, mas o Espírito é que vivifica, que dá vida, Pai, que pode vir e produzir algo em nossos corações, em nossas almas, nos alimentar nessa manhã. Por isso pedimos que o Senhor, ó Pai, fale em cada coração, ó Pai. É o que nós esperamos de Ti, já Te agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar, irmãos. Eu daria um pequeno título para a nossa meditação e seria A Rainha na Presença do Rei. A Rainha na Presença do Rei. E logo, encerrando a mensagem, nós vamos estar fazendo a leitura de alguns parágrafos da mensagem O Arrebatamento. E nós vemos aqui nessa leitura que o rei Assuero deu uma festa. Ali nessa festa havia pessoas importantes. Eram 127 províncias, desde a Índia até a Etiópia. E o rei ali mostrando aos príncipes, as pessoas importantes dessas províncias que vieram para essa festa, ele mostrando as belezas do seu reino, aquela alegria, aquela pomposidade da festa. Ali tinha, como lemos aqui, o que tinha de melhor, é o que tinha ali. Cada taça era diferente uma da outra, ali tinha púrpura, ali tinha ouro, ali tinha prata. As coisas ali realmente uma beleza muito grande. Mas no 7º dia, o rei mandou com que a rainha entrasse em sua presença. E para trazer a rainha, dar essa ordem, trazê-la à presença do rei, ali tinha 7 eunucos que serviam na presença do rei. E então eles levaram esse recado à rainha. O rei deseja com que a rainha venha, se vista na sua beleza, na sua majestade,
E a Bíblia nos relata que a rainha Vasti, ela era muito bonita, muito formosa, e então que ela viesse com a coroa de rainha, a coroa real, viesse, porque ele queria mostrar a todos aqueles que estavam presentes, mostrar aos príncipes dessas 127 províncias, mostrar a beleza da sua rainha. Nós também tivemos 7 eras, 7 mensageiros. Nós também tivemos um recado para o povo em cada tempo, um recado da presença do rei, vindo de Deus, para que um povo se aprontasse. E irmãos, em cada tempo houve uma mensagem, houve um mensageiro, e houve uma noiva em cada tempo. Houve uma noiva em cada tempo. Houve um eleito em cada tempo. A rainha Vasti, ela recusou entrar na presença do rei de acordo com a palavra do rei. E também nesse tempo, nas 7 eras que nós temos, estamos agora já, essa termina com o arrebatamento. Em todo esse tempo, houve um povo que recusou vir na presença do rei, quer dizer, vir para se aprontar, para se apresentar a Jesus Cristo, o Rei dos Reis. E nós servimos a um rei que não é como o rei Assuero. Até mesmo nós temos aquela mensagem, um maior que Salomão está aqui. Então Salomão foi um grande rei, foi, mas um maior que Salomão, um maior que Assuero. Não é um reinado segundo a visão do homem, de mostrar somente essas belezas aqui. O profeta diz que aquele lugar já está pronto, já está preparado. E ele diz, o irmão Brana diz assim, os anjos que são acostumados a ver beleza, coisas belas, eles contemplam aquela cidade extasiados de tamanha beleza. O irmão Brana descreve um quadro e ele diz, e eles perguntam um ao outro, ou se perguntam a si mesmo, quem é os habitantes, quem vai habitar, quem vai desfrutar de toda essa beleza? Olha para o teu lado aí que você vai ver, olha na direita, olha para a esquerda, você já vai ver quem é os que vão habitar, quem são os habitantes daquele lugar. Sou eu, é você. Porque há um convite para nós também nesse dia vir à presença do rei, mas não é de acordo com a minha maneira, a tua maneira, é segundo a palavra do rei, e aqui está a palavra do rei, é dessa maneira que se entra ali. Muitos estão querendo chegar ali, muitos estão esperando a vinda do rei, a vinda do noivo. Mas há um povo que está amando a vinda do noivo. E aquele que ama faz tudo para agradar aquele que ama. Então não é da maneira dele. Ele procura estar no agrado daquele que ama. E ele está vindo para buscar uma noiva. Haverá uma noiva que estará em sua presença. Haverá uma grande festa ali. Haverá no céu uma grande festa. Vai ser uma gloriosa reunião. E nós estaremos ali. Eu creio que eu estarei ali, irmão. Eu creio que eu estarei ali. Eu estou batalhando pela fé que uma vez foi dada aos santos. Você está batalhando? Mas, irmão Anildo, eu não dou conta. Às vezes aquilo que eu quero fazer, parece que quando eu vejo já estou fazendo. Não seria para fazer, mas não quero ter essa atitude. E aquilo que eu quero fazer, aquilo que eu sei que eu devo fazer, quando vejo já estou deixando de lado. Parece que, irmãos, essa é a briga, essa aí é a batalha. Paulo já disse isso. O bem que eu quero fazer, esse eu não faço. O mal que eu não quero fazer, esse quando vejo já estou praticando. Então há duas leis, estamos batalhando. Assim como o irmão Brana chegou naquele índio, aquele velho índio, e depois de ter batizado ele, voltou na aldeia e disse, como vai indo o índio? O índio vai indo bem, irmão Brana. Porém, há uma briga muito grande dentro de índio.
Como assim? Índio vê que tem cão branco e cão preto dentro de índio, brigando, um brigando com o outro. O irmão Branham entendeu a colocação, era a maneira que o índio podia exemplificar. O irmão Branham disse: e qual cão ganha briga dentro de índio? Ele disse: irmão Branham, depende de qual cão índio dá mais alimento. Aquele que índio alimentar mais, der mais comida para ele. E o irmão Branham diz que espírito se mata de sede e de fome, não dá água, não dá comida, não alimentar. Então temos dentro de nós essas duas leis, a lei da carne e do espírito. Qual é que nós vamos alimentar mais? Qual é que você está alimentando mais? É essa que vence a batalha. Amém? Amém. Então muitos estão desejando, esperando aquela festa. Irmãos, você sai aí e pergunta para todos que dizem que crê nessa Bíblia, para a denominação e mesmo dentro da mensagem. Eu creio na Bíblia, eu creio na mensagem, eu sou da mensagem, mas em muitos pontos é do seu jeito. Não é do jeito do rei, não é conforme a palavra do rei. E o irmão Branham diz: a fé para o rapto que te põe ali está na mensagem. Então, quando a mensagem diz por aqui e a pessoa tenta tomar outro caminho, como chegará ao rapto, ao arrebatamento, fora da mensagem? Mas por que o irmão Branham não disse a fé para o arrebatamento está na palavra? Porque a palavra a denominação tem. A palavra está à disposição de muitos. Mas a fé para o rapto está na mensagem, porque a mensagem nos leva para dentro de toda a palavra. Amém? Amém? E nos abre o entendimento e nos dá a revelação. Não revelação da revelação, mas nos dá a revelação da palavra. Nos posiciona na palavra. Aí sim nós estaremos esperando aquela festa, aguardando por aquela festa, de acordo com a palavra do rei. Porém, essa rainha, a rainha Vasti, era bonita. Veja o que nós temos por aí, não é belo, não é bonito? Grandes igrejas, grandes corais, como o irmão Branham diz. A melhor música está na tal igreja, os melhores músicos e cantores famosos, a primeira dama, os homens mais importantes da cidade frequentam tal lugar. A igreja é grande, a igreja vamos dizer, chama atenção pelo tamanho. A quantidade de pessoas ali, Deus não olha a quantidade, mas sim é qualidade que Deus está olhando, não quantidade. E hoje mesmo na mensagem, muitos olham para a mensagem e dizem: bom, mas o meu ponto de vista a respeito daqui é esse. Não, está errado. Aí não é de acordo com o rei, porque o irmão Branham diz: diga só o que diz as fitas. Diga só o que diz as fitas. Diga só o que o profeta disse. Mas quando nós ouvimos alguém dizer: bem, aqui o profeta ele quis dizer, não, ele disse, não é que ele quis, ele está dizendo. Aqui Deus ele está querendo dizer, não, ele disse, ele é o seu próprio intérprete a ele. Aquilo que ele queria que soubéssemos, ele já disse, já está interpretado, nós ouvimos, cremos e obedecemos e amém, é o ponto final. Assim é estar de acordo com a palavra do rei. De acordo com a palavra do rei. Chamaram a rainha então, a rainha Vasti. Ela disse: eu não vou. Eu não vou, simplesmente não vou. E então acendeu-se a ira do rei. E diante de todos, o rei foi envergonhado. O rei foi envergonhado de dar uma ordem na presença de todos, dos príncipes, de pessoas importantes, e levar um não na presença de todos.
O irmão Brana pregou uma mensagem em acusação. E ele diz nessa mensagem: eu acuso essa geração de crucificar Jesus Cristo pela segunda vez. Mas como pode a segunda vez? A primeira foi lá no Calvário. Os religiosos, os sacerdotes gritando: crucificam. E ele está em sua palavra. E hoje é quando nega a palavra, pisa na palavra. A palavra diz sim, mas é não. A palavra diz não, mas é sim. É o contrário. Não faz mal, não tem importância, Deus só quer o coração, e dá para dar um jeitinho para tudo. O Brasil tem uma fama ali fora do jeitinho brasileiro, né? Que o brasileiro ele tem... Não, na questão dessa palavra não tem jeitinho brasileiro. Ou estamos nela ou fora dela. Amém? Amém. Ela não obedeceu à voz do rei. E hoje também há um povo que não obedece à voz do rei. Você veja que programas de televisão, programas de rádio e campanhas e isso e aquilo, mas, como diz a palavra, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, não é de coração. Eu sempre me chama a atenção aquela escritura que Deus ele pergunta para o povo: quem pediu para vocês fazer isso? Quem pediu para trazer um sacrifício, guardar dias e luas, essas coisas? Quem foi que pediu? E aquele povo poderia olhar e dizer: mas o Senhor pediu que guardássemos, que fizéssemos. Eles poderiam dar essa resposta: o Senhor que pediu e nós estamos fazendo. A Bíblia responde: não, eu quero obediência, não sacrifício. Deus tem mais prazer na obediência. Deus pediu que fizesse, sim, Deus pediu que fizesse, mas de coração, com sentimento, não uma coisa na forma de um ritual. Não ritual, não costumeiramente. O desejo de Deus não é que venhamos nos dias marcados de culto para ouvir a sua palavra nesse lugar. Não é o desejo de Deus que venhamos? É, mas que venhamos esquecendo o mundo lá fora amanhã, na segunda-feira, o mês que vem, a luz que vai vencer, a água. Não, que possamos deixar tudo isso para amanhã, e hoje de coração aqui, ouvindo a palavra, o conselho do rei, a palavra do rei, para que possamos entrar uma semana amanhã agindo de acordo com a palavra do rei. Ele nos quer fazendo isso de coração, com amor. Eu falava ali no Baixo Amazonas dias atrás que já falei muito sobre isso, que há pessoas que eles querem servir a Deus por medo do inferno. E está errado servir a Deus por medo do inferno, porque então não está servindo a Deus por amor a Ele. Não, é por medo de algo que se está inclinando para Deus. O irmão Brana diz: eu amo tanto a Deus que se Ele, depois de tudo, agora Ele me mandasse para o inferno, lá do inferno eu levantaria para cima e diria: Senhor, eu te amo, Senhor, eu te adoro, Senhor. E como Deus enviaria uma pessoa assim para o inferno, uma pessoa que ama Ele? Eu não tenho medo do inferno, irmãos. Sinceramente, eu não tenho medo do inferno. Sabe por quê? Eu não fui feito para inferno, eu fui feito para ruas de ouro, muro de cristal, eternidade. Você também. Você serve a Deus é por amor, é porque eu amo a Ele. Aquele dia no Calvário, quando eu penso no dia do Calvário, isso mexe comigo. Irmão Brana diz, quando eu leio sobre a crucificação de Jesus, todas as vezes eu tenho que chorar. Irmão Brana diz, eu choro todas as vezes. Há um pregador, ele prega meio que em portunhol, misturado.
Ele é um pregador adventista. E eu antigamente eu ouvia bastante pregações, coisas dele, palestras dele. E ele disse que quando eu era pequenininho, era um menininho, lá em casa ele disse na casa dele tinha um quadro da crucificação de Jesus. Alguém fez ali a pintura e tal, mostrando aquilo ali, Jesus na cruz, os ladrões ali, os soldados. E ele disse que ele perguntou para a avó dele, que era uma cristã, ele perguntou, o que significa o quadro? Quem é aquelas cruzes ali? E a avó dele explicando, bem, ali está um ladrão, ali está outro ladrão, ali está o nosso Salvador, ali no meio é Jesus Cristo e tal. E foi explicando o quadro. Aí ele disse, e esses que estão aí de capacete, uma capa meio avermelhada, assim e tal. Ele disse que ela ficava nervosa. Ela disse, esses são os soldados romanos, esses que mataram o meu Salvador, eles que mataram Jesus, e ficava brava quando tinha que explicar sobre os soldados. Ele dizia, eu cresci entendendo dessa maneira. Ele disse, mas quando eu comecei a ler a palavra e tomar conhecimento da palavra, então eu pude compreender que a minha avó estava um tanto errada a respeito da explicação dela. Porque Jesus, ele foi na cruz por mim, foi por minha causa, era eu que devia estar lá. Era eu e você, a dívida era minha e tua. Mas ele tomou a minha culpa, a tua culpa, nossos pecados, e ele foi e pagou o preço, e é dali que vem a nossa liberdade, é dali a nossa salvação, a nossa esperança, é dali que vem. Aqueles soldados desempenharam um papel ali, mas eu e você estamos incluídos naquele dia também, porque era eu e você que era para estar morrendo ali. A morte era para mim e para você, mas ele se fez eu e você, para que hoje eu e você possamos nos tornar ele, um com ele, de acordo com a palavra. E ele virá num desses dias para buscar uma parte sua aqui na terra. Eu já vou ler daqui a pouco na mensagem o arrebatamento, que, irmãos, não adianta passar a vida toda dando bombom para as crianças no Natal, na Páscoa, e um copo de água para esse, e fazendo isso, e caridade, uma pessoa bondosa, esperando que isso vai mover o coração de Deus. E isso então é onde vai, vamos dizer, conclui todas as coisas. Não. É o sangue derramado no Calvário que nos lava e purifica de todo o pecado. Eu vou ler aqui, irmão Brana, dizendo, não é o que eu faço, não é o que você faz, não tem nada a ver, é o que Ele fez. É o que Ele fez. Porque se eu for salvo, porque eu dou um copo de água para alguém hoje, por que Jesus morreu por mim? Eu daria o copo de água e não precisava ele morrer. Amém? Amém. Nós temos boas obras, mas é um cristão nascido de novo, que crê em Deus, ele vai ter boas obras. A fé sem obras é uma defunta, florida. E exemplificando isso, é como numa canoa ali, 2 remos. Aqui está a fé e aqui está as obras. Se pegar só a fé e remar só com essa, o barquinho só vai dando volta e não vai andar para frente. Mas quando puxa fé e puxa o outro, obras, então, anda para frente. Tem fé e tem obras. Fé e obras, fé e obras, e vai se movendo adiante. Mas somente obras sem a fé também não vai para frente. Aleluias. A rainha na presença do rei. Então criou-se um decreto ali para escolher uma nova rainha. Já que tem alguém que não quer, vamos procurar então alguém que queira.
Irmão, se tem alguém que não está nem aí com a palavra, nem aí com a mensagem, mas você está preocupado? Você realmente quer? Você realmente está querendo? Eu estou querendo. Não importa o que diga de mim, não me interessa comentários. Eu dizia ali no Baixo Amazonas também, não importe o que o vizinho diz de você, o teu parente, fulano, importe com o que ele pensa de você. É o que conta no final das contas, é isso. O que é que o rei pensa de você? O que é que ele diz de você? Nós temos um relato na Bíblia aqui de um personagem que não sabemos quem foi o pai, quem foi a mãe, o avô, o bisavô, da onde veio, não sabemos, mas só vemos a Bíblia, o próprio Deus dando testemunho dele. Antipas, minha fiel testemunha. Tem alguma coisa que interessa para Antipas, ou interessou além disso aqui? Que o próprio Deus pudesse dar testemunho da vida dele. Antipas, minha fiel testemunha. Será que Deus pode olhar para você nessa manhã, para mim, e dizer, como Mário, minha fiel testemunha, como Anderson, minha fiel testemunha? Deus pode olhar para você e dizer nessa manhã, irmã, irmão? Já pensou, irmãos, o próprio Deus, o rei, olhando para você e dizer, como Edivaldo, minha fiel testemunha, como a Keren, minha fiel testemunha? Oh, irmãos, aleluias, glórias a Deus, Deus olhando, e os céus, os anjos olhando e dizendo, vai, continue, mais uns passinhos só, e você está chegando, concluindo a caminhada. Não pare agora, não desista agora, continue, simplesmente continue caminhando, avançando. Glórias a Deus. A rainha ouviu, o rei disse que é para vir assim, dessa maneira. É dessa maneira que é para vir. Ela disse, não, eu não vou. Então criou-se o decreto para escolher uma nova rainha. E foram chamadas moças bonitas, moças virgens, ali daquele reinado. E houve um tempo de preparação. E nós estamos em um tempo de preparação. Porém, nesse tempo de preparação, aquelas moças que vieram, o rei ele deixou assim, deixe que cada uma se prepare, você simplesmente dê tudo a elas. Ele falou ali ao camareiro, o mordomo, o eunuco, ele disse, faça tudo, dê tudo, não deixe faltar nada. E deixe com que elas se preparem. E elas começaram a se preparar. Cada uma da sua maneira, no seu próprio gosto. Bem, eu acho que ele vai gostar assim. A outra, não, eu venho de tal região, eu acho que ele vai gostar assim. Não, mas eu ouvi falar, não, mas isso... Não, irmãos, não interessa, eu sou do sul, você é do norte, se tem um do leste, um do oeste, um do Japão, um do Brasil, um da Alemanha, não interessa. Nós temos uma palavra e uma mensagem e é uma linguagem. E é um gosto do rei, é de acordo com a palavra do rei. Perguntaram, irmão Brando, o senhor fala sobre a veste? E eu tenho uma pergunta para fazer. E essa pessoa fazendo a pergunta, ele pensou, agora eu pego o irmão Brando, agora ele não tem saída. Lá na Escócia, a roupa do homem é uma saia. E se o escocês aceitar Jesus, e o costume ali é usar saia, e aí? Quer dizer, peguei o irmão Brando agora, porque é costume do país, da nação. O irmão Brando olhou para o irmão e disse, irmão, a porta da graça está aberta para o escocês também, para todos. Mas eu quero te dizer uma coisa,
Deus não tem alemão, japonês, brasileiro, escocês, americano. Deus tem filhos e filhas nascidos de novo. É esse. Quando o escocês aceitar Jesus Cristo e chegar ao novo nascimento, ele vai agir de acordo com a vontade do Rei. E hoje nós vemos dentro da mensagem pessoa que diz, não, mas isso, não, mas aquilo, não, mas lá em tal lugar é assim, mas em tal lugar pode isso, pode aquilo. Não, de acordo com a vontade do Rei. Amém. Não é porque no sul é frio, porque no norte é quente, não. Há uma palavra do Rei, só uma palavra. Somente uma palavra. E para ir no rapto, no arrebatamento, tem uma vestimenta que veste a noiva. Amém? Amém. Uma noiva para entrar pelo corredor, quando o noivo está esperando. Dias atrás, agora tivemos num casamento ali no sul, quando estivemos ali, e é lindo, o irmão Brana diz nessa mensagem arrebatamento, ele diz, eu já tenho feito vários casamentos, presenciei. Ele diz, há uma grande mensagem, quando vemos o noivo ali esperando pela noiva, e a entrada da noiva, como ela vem vestida, adornada, bonita, aquele véu descendo, tudo, ela se preparou para aquele momento, e há uma mensagem para nós por trás disso. Ela se preparou para aquele momento. Ela não estava lá na roça, lá com a enxada na mão e tudo, cheia de pó, de poeira, cheia de terra embaixo da unha e tudo, e arrancando mandioca e tal, e de repente, ei, hora do casamento, hora do altar, e ela larga a enxada, tudo, e sai correndo para o altar. Não! Ela vem num preparativo. Os dias que antecedem o casamento, naquela casa só se fala em casamento. E chega alguém de longe, um parente de longe, que veio para o casamento, que está se aproximando, ele já vem, quando ele entra naquela casa, ele entra na atmosfera de casamento. Não se fala de outra coisa. Fala da chuva, mas está quente, né? Está quente, né? Mas eu acho que no dia do casamento não vai estar tão quente. Tudo gira em torno de casamento. Porque haverá um casamento, porque se aproxima o dia. Irmãos, haverá também uma grande festa, haverá um ajuntamento, haverá uma noiva, uma super raça, haverá num desses dias um povo, uma noiva, vestida com a palavra, que está se preparando hoje para encontrar com o noivo também. Ela não vai de qualquer maneira. Hoje ela fala em arrebatamento, ela fala em rapto, ela fala em palavra, ela está em preparação para encontrar o noivo. Porque num desses dias ela entrará pelos corredores da glória. Aqueles portões, imagina um portão celestial muito grande, e ela entrando ali, vestida, adornada, de acordo com a palavra. E o irmão Brana fala nessa mensagem, naquela mesa, naquelas bodas, naquela festa, quando estivermos ali ao redor da mesa, chorando, mas de alegria de ter chegado, de saber que aqui você pagou o preço, você lutou, você batalhou, houve um preço, mas você vai chegar ali e dizer, valeu a pena, a minha posição, a minha postura, valeu a pena. E lá não vai ter um lencinho para você, uma toalhinha para você secar a lágrima. O irmão Brana diz aqui, Ele virá e Ele secará dos teus olhos toda lágrima. Ei, irmãos, vamos imaginar um pouquinho, fazer uma viagem em espírito, imaginar. Você assentado naquela mesa, olhar para o lado e, oh meu Deus, me ajude. Eu estarei ali, irmãos, eu estou batalhando para estar ali. E você correr o olho assim, você dobrar um pouquinho para frente assim, deixa eu ver, irmão Anildo, lá está ele. Ô, irmão Anildo, chegamos aqui. Lá está a irmã Simone, chegamos, glória a Deus, aleluia. O Roosevelt vem vindo ali, irmão Rubem ali, todos no esplendor da sua juventude, nem velho, nem criança, mas todos no vigor, com vida, perfeição, não tem doença, só perfeição ali.
Oh, meu Deus. Aleluias. Nós estamos em um tempo de preparação. Cada uma daquelas jovens se apresentaram da sua própria maneira, do seu gosto, embora tinham tudo para buscar qual era a palavra do rei, qual era a maneira que agradava a ele, a maneira que ele gostava. Mas ali havia Esther, ou Hadassa. Hadassa, o significado do nome Hadassa, ele aponta, o significado dele é uma planta, uma plantinha ali da região, que era usada, essa planta quando esmagada, ela tem um aroma, é muito, como dizer, muito, se busca muito essa planta, e ela era usada na festa dos tabernáculos, essa planta, muito cheirosa, tinha um aroma muito gostoso. Então, essa moça, ela era do povo judeu, órfã de pai e mãe, criada pelo tio Mordecai. Ela era temente a Deus, uma jovem de oração, uma jovem de jejum. Nós vamos lendo a história delas, vamos encontrar isso. E era uma jovem muito bonita. Também foi trazida para estar diante do rei. E ela entrou, mesmo aquilo que foi deixado à disposição das outras jovens, era o mesmo que estava à disposição dela. Tudo que elas quiserem, a ordem do rei era pro mordomo, dê a elas. Tudo que elas precisar, deixa à disposição. Irmãos, a palavra esteve à disposição na primeira era, na segunda era, na terceira era, na quarta era, na quinta era, na sexta era, e nesse tempo a palavra está à disposição, e aqui mostra qual é o desejo do rei, a vontade do rei, a palavra do rei. Amém. E ainda o rei, ele enviou uma mensagem nesse tempo. Aqui tinha, agora se nós fôssemos ler aqui, ó, eu gostei muito, é maravilhoso isso. Os homens que trabalhavam ali, ó. Os mais chegados ao rei eram Carsena, Setar, Admatã, Tarsis, Meres, Marcena e o sétimo, Memucã. Quando nós começarmos a olhar isso, irmãos, e o rei buscou então agora ali, o que eu faço? Como eu faço agora? Tamanha afronta, então criou-se uma lei, vamos buscar outra. E que seja criado um decreto que a rainha Vasti, pela desobediência, pela afronta ao rei, nunca mais possa entrar na presença do rei. E que se busque outra, que obedeça a voz do rei. E então agora vem também ali Hadassa, ou Esther, essa judia, que foi criada pelo tio Mordecai. Ela também se preparou, mas tendo tudo à disposição, ela, quando foi chamada, ela veio de acordo com o gosto do rei, do jeito que o rei se agradava. Ela veio mostrando aquilo que estava dentro dela, vamos dizer, não como falamos aqui na quarta-feira, não tentando imitar alguém, não tentando seguir um exemplo de A, B ou C, mas de acordo com a palavra, como diz a palavra, como diz a mensagem, seja o que você é, eu devo ser aquilo que realmente eu sou. Não querer ser um personagem, um ator, uma atriz, procurar representar um quadro, um papel, não, aquilo que você é. Irmã Nilda, eu queria ser mais alto, eu acho que eu sou muito baixo, muito baixinha. Quem foi que te fez assim?
Eu queria ter o cabelo loiro, mas o meu é preto. Eu queria ter o olho azul, mas ele é castanho. Eu queria ser um pouco mais moreno, eu sou muito claro. Eu queria ser mais claro, eu sou muito moreno. Eu queria ser diferente do que eu sou. A minha voz é muito grave. Eu queria ter a voz um pouquinho mais... Não, a minha voz é muito fina. Eu queria que ela fosse um pouco mais diferente. Deus te fez dessa maneira para Ele ouvir um glória a Deus, aleluia, com a voz que Ele te deu, essa daí. Ele é um Deus de diversidades. Então Ele tem um moreno, tem um claro, tem um mais alto, tem um mais baixo, olho azul e isso e aquilo, mas Ele te fez da tua maneira para ouvir uma adoração em espírito e em verdade, você adorando a Ele da maneira que Ele te fez. Amém? Amém? Uma vez eu queria ter o olho azul. Como eu queria ter um olho azul. A minha avó, uma polonesa, ela tinha o olho esverdeado. E eu queria ter o olho azul. A minha sogra tem o olho azul. E um dia eu falando para minha sogra, logo que cheguei na mensagem, eu olhando o olho dela, eu falei, a senhora tem um olho muito bonito, azul, e minha avó também tinha. Eu gostaria de ter um olho azul e às vezes até já tive vontade de colocar uma lente azul e tal. Minha sogra olhou para mim e falou, mas dá para enxergar com esse que você tem, né? Tá dando para enxergar bem, né? Eu falei, não, sem problema. Ela falou, então graças a Deus, né, irmão? Então tá bom, né? Dá para enxergar com esse, eu consigo andar por aí, olhar, tá bom, então amém, tá bom assim. Deus me fez assim. Se Ele me quisesse de olho azul, Ele tinha me dado um olho azul. Se fosse para mim ser loiro, Ele teria me feito um homem loiro. Então eu sou muito agradecido hoje da maneira que Deus me fez. Eu não quero ser diferente, eu quero ser assim como eu sou. Amém? Você está agradecido como Deus tem te feito? Você é agradecido pelo que Ele tem te dado? Ele tem sido bom para você? Então amém, graças a Deus. Ela foi para a presença do rei da maneira dela. Ela não forçou alguma coisa. Ela foi na maneira dela. Aquilo era sincero. E ela foi aceita, ela foi bem-vinda, foi escolhida. Porém, já caminhando para o final, ali havia um homem, Amã. Todos se curvavam para Amã, menos Mordecai, o tio de Ester, que ficava na porta do palácio. Não se dobrava para ele. E Amã era um homem importante, e era uma ordem que quando Amã passasse, que as pessoas batesse continência para ele. Todos faziam, Mordecai ficava normal. E vamos pensar que às vezes Amã dizia, ei, você Mordecai, você conhece a lei, né? E eu estou aqui, você não vai se curvar para mim? Não, para você não. Não vou me curvar. A ponto que Amã fez uma forca. Fez uma forca para Mordecai. Ele chegou em casa um dia irado, conversando com a esposa e com os demais. O que eu faço? Tem um homenzinho ali que não se dobra, não adianta. E já falei com ele, faça uma forca. Enforca o homem, pronto, acabou o problema. É simples. É só fazer uma forca e você tem poder para isso. E aí ele foi até o rei e ele disse, meu rei, tem um povo aí entre o nosso povo, tem um povo e tem uns judeus por aí que eles, é um povo que quer causar rebelião, quer fazer isso, aquilo e tal, e foi colocando algumas coisas ali diante do rei, e o rei disse, tá bom então, vamos acabar com esse povo, vamos matar esses judeus, vamos acabar o problema do nosso meio. Porém, a rainha Ester, quando tomou conhecimento, quando seu tio Mordecai mandou o aviso para ela,
Ela disse: meu tio, vamos jejuar. Você jejua e ore a Deus. Eu vou jejuar e vou orar a Deus. E vamos dar ordens para o nosso povo, mandar o aviso para que orem e jejuem. Jejum na presença de Deus. E então eu vou entrar na presença do rei para falar pelos meus. Houve uma preparação, não foi de qualquer maneira para chegar na presença do rei, porque chegando de qualquer maneira, sem ser chamado, também era um problema. Se o rei estendesse o seu cetro, é porque foi aceito. Se ele não estendesse o cetro, aí a pessoa estava em problema. E eles jejuaram, oraram. E teve o dia que ele estava ali conversando, ela chegou, abriu a porta e foi entrando na presença do rei, de cabeça baixa, e foi indo. E ele olhou para aquilo, ele disse: o que te traz aqui? Sabendo que a tua vida está em jogo, mas essa coragem, essa ousadia de vir à minha presença, mesmo sabendo que você corre risco. Irmãos, ou nós corremos para essa palavra, para essa mensagem, ou então nós estamos em risco também. Há um arrebatamento a caminho, não é uma história, não é uma brincadeira, há um arrebatamento e há uma tribulação. E nós não podemos correr o risco, brincar nesse dia. Mas devemos realmente estar levando a sério. Amém? Amém? E ela foi chegando a ele, foi vindo em sua presença, e então ele estendeu o cetro. Ela foi aceita. E ele disse: rainha, minha rainha, o que te traz aqui na minha presença, mesmo sabendo do risco? O que é que te traz? Qual a tua petição? Porque para você vir aqui você tem um pedido. Há uma petição. Pergunte, peça, e eu te darei nem que seja metade do meu reino. E ali estava Amã, escutando. Ela disse: meu rei, o motivo que me traz aqui é que eu gostaria de dar um banquete para o meu rei e o seu homem de confiança, Amã. Como isso alegrou o rei. Ele diz: a outra eu mandei chamar, ela disse: não vou. Essa vem arriscando a própria vida para oferecer um banquete. E a outra eu dei um banquete, mandei chamar e não veio. Me envergonhou. Faça o banquete, minha rainha, eu estarei lá. Como Amã ficou feliz com aquilo. Eu imagino ele voltando para casa e dizendo: a minha esposa não sabe da maior. A rainha vai dar um banquete, olha, entre todos desse reino, só eu e o rei. Só eu e ele. No dia marcado, lá estavam eles, então, comendo, bebendo ali, e ele disse: minha rainha, agora, qual o seu pedido? Nem que for metade do meu reino, eu lhe darei. Porém, se nós lermos essa história atentamente, nós vamos ver que nesse intervalo aqui, o rei na noite que antecedia esse assunto aqui, o dia do banquete, o rei ele perdeu o sono. Perdeu o sono, não conseguia dormir e tal, e daí pediu que alguém viesse ali ao seu redor, e ele foi buscando, tudo era registrado em livros, os acontecimentos, e de alguma maneira ali foi lido. Agora pensa, é coincidência? É por acaso? Não, providência divina. Deus não esquece a tua causa, Deus não esquece a minha causa. Havia um povo ali em oração, em jejum e oração, porque havia algo que ia suceder, havia uma forca para Mordecai, e aquele povo seria exterminado dali. Mas tinha alguém jejuando.
E justamente o que foi lido que era para ter tido um acontecimento ali, que 2 homens estavam passando na porta ali do palácio, e Mordecai, um homem simples ali, não conhecido, vamos dizer, vivia no anonimato por ali, uma vida tranquila. E então ele ouviu 2 homens comentando de fazer uma emboscada, matar o rei, assassinar, alguma coisa, queriam fazer um mal para o rei. E Mordecai denunciou aquilo. E foi se averiguar, e era verdade, e a vida do rei foi poupada. E ele perguntou: e o que foi feito para Mordecai, esse homenzinho, que livrou o rei de passar por isso, dessa armadilha contra o rei? Ele foi homenageado, Mordecai? Não. Ele teve alguma honra? Foi prestado honra a esse homem? Não. O que fizeram para ele? Nada. Tá bom. Quando chegou pela manhã, quando Amã chegou, ele disse: Amã, deixa eu te fazer uma pergunta. Um homem que livra o seu rei de emboscadas, um homem que livra o seu rei da morte, de armadilha, um homem da confiança do rei, um homem que está sempre ali na sua posição, em humildade, em simplicidade, mas honrando o rei, fazendo tudo pelo rei. O que você acha que deveria fazer para esse homem? A essa altura ele já estava com o peito inchado, estufado já. Tudo que ele ia dizendo, ele, eu sou eu. Esse sou eu. Esse só pode ser eu. O que eu devia fazer com esse homem? Olha, meu rei, eu penso que o senhor deveria colocar ele no seu cavalo, colocar ali, aparelhar o cavalo, colocar ele em cima do cavalo, e colocar um homem puxando o cavalo e dizendo: eis aqui o homem e tal, e prestando honra, isso e aquilo, e as pessoas deveriam se curvar a ele. Ele deveria ser posto num cargo muito alto, assim, assim, assim. O rei ouviu e disse: gostei. Então você faça o seguinte: faça todos os preparativos e põe Mordecai no cavalo, e você puxa o cavalo. Aleluias! Esse é o Deus que nós servimos. Então vamos dar honra a Mordecai, alguém que não aparece, alguém que, irmão e irmã, ouça isso. Naquele dia, lá na glória, você, quem sabe, vai receber honras, galardão por coisas que você pode pensar hoje: mas eu não fiz nada, mas eu não faço nada. Você tem o teu lugar. Você está orando, você está jejuando pela obra, pela causa, colocando a causa em oração. E você naquele dia, quem sabe, vai se surpreender do teu galardão. Deus não é injusto para esquecer os mínimos detalhes. Ele lembra, Ele te conhece, o teu empenho, o teu esforço. Então pega Mordecai, põe no cavalo e você puxa o cavalo. E na hora do banquete, então, peça, rainha, nem que seja metade do meu reino, peça, eu te darei. Ó rei, ela começou a descrever assim, 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 e há um povo e tal, e foi descrevendo. E quem é esse homem? Quem é esse homem tão mau que faria algo? Diz: está na nossa presença, é Amã. O rei saiu, ficou tão irado e foi caminhar ali no pátio, de irado que ficou. E nesse momento Amã já estava aos pés da rainha Ester, que a vida dele agora já dependia, ele viu que dependia do que Ester ia dizer. Rainha, poupe minha vida, ó rainha, tem misericórdia e tal, e não sei o quê. O rei volta dali, bravo, irado, com o homem de confiança que ele tinha, fazendo tanta trama, tanta coisa. Aí ele tomou conhecimento da forca preparada para Mordecai. Irmão, hoje alguém pode preparar uma forca para alguém.
Alguém pode preparar uma forca para mim e para você. Amã tinha preparado uma forca para Mordecai. Mas Deus veio trabalhando de tal maneira que agora chega a palavra do rei. Chamou os homens ali, os guardas, e disse: guardas, venham, pega Amã, e aquela forca é para ele, enforca ele naquela forca. Esse é o agir de Deus. Deus, ele peleja por nós, peleja por mim, peleja por você. Mesmo que armarem uma forca para você, mas oxalá se a vida não dá voltas, e essa forca, essa armadilha, essa acusação, ela vai servir para a própria pessoa. Porém a pessoa está jurando, está crendo que é para você, ali é o teu fim, é ali que você se acaba. E é ali onde ela vai sobressair, onde ela fica por cima de tudo. Que Deus tenha misericórdia. E Mordecai foi honrado e elevado, então teve as honrarias. Amém? Amém. Já chegamos ao final da mensagem nessa manhã. A rainha na presença do rei. E como nós estamos nos preparativos também, então eu quero ler aqui para encerrar. Olha o que o irmão Brana diz, mensagem ao arrebatamento. O sistema denominacional está morto, está acabado, ele nunca se levantará novamente, será queimado. É isso que se faz com a palha no campo, fuja disso, entra em Cristo, não diga eu pertenço a metodista, eu pertenço a batista, eu pertenço a pentecostal, entre em Cristo. Se você está em Cristo, não é uma palavra escrita aqui em você que você não creia, não há nenhuma palavra que você não creia do que esteja na Bíblia, não importa o que alguém diga, e então Deus torna essa coisa manifestada, porque você, quando Ele derrama o Espírito sobre a palavra, o que acontece? Exatamente como pôr água sobre qualquer outra semente, ela viverá e produzirá a sua espécie. Amém? Amém? Aleluias. Agora, a mensagem que veio para nós nos preparar de acordo com a vontade do rei, com a palavra do rei. Um alarido, um mensageiro aprontando um povo. Primeiro, então, o alarido. O segundo é a voz da ressurreição, a mesma voz que uma grande voz em São João 13, 38 a 44, que chamou Lázaro do sepulcro, reunindo a noiva. E então a ressurreição dos mortos, veja, para serem arrebatados com isso. Agora observe as três coisas que acontecem. A seguinte, o que é? Foi uma trombeta, uma voz. Então, um alarido, uma voz, uma trombeta. Agora, a terceira coisa é a trombeta. O que sempre na festa das trombetas está chamando o povo à festa. E isso será a ceia da noiva, a ceia do cordeiro com a noiva no céu. Está vendo? A primeira coisa que sai, a mensagem, reunindo a noiva. A próxima coisa, da noiva adormecida, os que morreram no passado, em outras eras, eles foram arrebatados juntamente. E a trombeta, a festa nos céus. Ora, essa é a coisa que acontece, amigos. Nós estamos bem nesse ponto, prontos agora. A única coisa, a igreja saindo tem de permanecer perante o Filho para amadurecer. Permanecer com a palavra diante dele, permanecer na palavra, ficar com a palavra, viver a palavra. A palavra é você agora, manifestada nesse dia, para amadurecer. E então, encerrando com o parágrafo 161. E note, não somente está a noiva lavada, perdoada, mas ela está justificada. Está vendo? Você já investigou a palavra justificado para ver o que ela significa? Agora, por exemplo, o irmão Green, ele ouvisse falar que eu estive bebendo, tinha feito coisas más, então ele descobrisse que eu não fiz. Então ele vem e diz: eu o perdoo, irmão Brana. O irmão me perdoa,
Eu nunca fiz nada a respeito do que o irmão está me perdoando, está vendo? Porém, se sou culpado, então posso ser perdoado. Porém, eu ainda assim não seria justo, porque eu fiz. Porém, a palavra justificado é como se você nunca tivesse feito de modo algum. Justificado. E então o sangue de Jesus Cristo nos purifica de tal modo do pecado, que é posto no livro do esquecimento de Deus. Ele é o único que pode fazê-lo. Nós não podemos. Nós podemos perdoar, mas não podemos esquecer. Eu poderia perdoá-lo, mas eu sempre me lembro do que você fez, essas coisas más. Então você não é justo, você é perdoado. Porém, à vista de Deus, a noiva está justificada. Ela nunca fez nada para começar. Amém. De pé ali, casada com o virtuoso Filho de Deus, nunca pecou para começar, porque ela foi pré-ordenada, ela foi enlaçada nisso. E agora, quando ela ouviu a verdade e saiu, o sangue a purificou. E ela se encontra ali virtuosa, está vendo? Nenhum pecado nela de modo algum. Portanto, a mensagem reúne a noiva. É a mensagem nos levando para a palavra, para nós encontrarmos com o noivo de acordo com a palavra. Mas, irmão Anildo, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Está no livro do esquecimento de Deus, no mar do esquecimento. Ele não lembra de nada. Aquele dia no Calvário, o sangue vertido no Calvário, mediante o arrependimento do pecador, é que dá jeito na situação. Amém? E então ela está no agrado do Rei. Aleluias. Vamos nos pôr em pé, irmãos? Pai Celestial, temos ouvido o Teu conselho, Senhor, que não de acordo com o que pensamos, o que queremos, o que achamos, mas é o que o Senhor pensa, é o que o Senhor já tem pré-ordenado, aquilo que o Senhor já tem feito, Senhor. O Senhor já tem nos enviado o melhor que o Senhor podia dar aos seus filhos, que é a Tua palavra. E ainda o Senhor enviou uma mensagem nesse dia, Pai. Oh, grande Deus, nos ajude a permanecer, ó Pai, no centro do caminho, ó Pai. Sem nos desviar para a esquerda ou para a direita, mas no centro do caminho, ó Pai. Permanecer com a palavra, permanecer na mensagem, ó Pai, mas que a mensagem esteja em nós, ó Pai, e nos ajude, ó Pai, a estar no Teu agrado, da Tua maneira, Senhor, porque num desses dias, ó Pai, nós seremos, ó Deus, a noiva, a rainha na presença do Rei, a noiva na presença do noivo, Senhor. Haverá uma grande festa, sabemos, ó Pai, que tudo está tão próximo, está a caminho, Senhor. Ajuda-nos a nos despojar de nós mesmos, ó Pai. Ajuda-nos a nos limpar a cada dia, Senhor. Ajuda-nos a nos estar preparando, Senhor, fazendo os preparativos, ó Pai, que devem ser feitos, ó Pai. Ó Deus, ajuda-nos a vigiar, a orar, Senhor. Ajuda-nos a ser mais dedicados, mais consagrados a Ti, ó Pai, mais rendidos a Ti, aos Teus pés, ó Pai, buscando o que é que Te agrada a cada dia mais, ó Pai, para sermos agradáveis a Ti. Abençoa meus irmãos, minhas irmãs, jovens, crianças, ó Pai, ajuda cada um de nós. Dá-nos agora um bom dia em Tua presença, Pai, e assim nós nos rendemos a Ti e pedimos a liderança do Espírito Santo em nossas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, Senhor. Deus abençoe cada um. Dá um ré maior aí. Um ré. Estamos despedidos, irmãos, estejam à vontade.